E hoje eu quero falar de um milagre excepcional que aconteceu também. Algo que prova que o nosso Deus é aquele que multiplica o pouco. Você abriu aí no segundo livro dos Reis, no capítulo 4? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Meus irmãos, nós temos aqui um milagre exponencial. Nós temos aqui um relato que nos ensina demais. Nos ensina que nós podemos ver Deus fazendo muita coisa na nossa vida, não com aquilo que nós não temos, mas com aquilo que sobrou. E esse texto conta que um profeta da escola de profetas de Eliseu morreu. Era um homem de Deus, mas por algum motivo ele não era muito organizado na vida financeira. E depois da sua morte ele deixou esposa, deixou 2 filhos e muitas dívidas. Essas dívidas eram tão significativas que a sua mulher, aquela viúva, não conseguia resolver esse problema. E a cada dia o credor batia na porta dela e dizia: você precisa pagar, mas se você não conseguir, pode me entregar os seus filhos como escravos e está tudo resolvido. Então aquela mulher já tinha perdido o marido, já estava afundado nas dívidas e agora estava a ponto de perder os seus 2 filhos. Talvez se essa mulher participasse dessa conferência, em que nós falamos sobre coisas maiores, sobre grandes conquistas, promessas realizadas, talvez ela pensasse assim: tá bom, isso funciona na vida de outra pessoa, mas na minha vida não está funcionando, não está dando certo, eu não estou vendo essas coisas maiores na minha vida. Mas o texto conta que ela decidiu fazer algumas coisas, dar alguns passos que provocaram algo exponencial na sua casa. O primeiro passo que ela deu foi que ela procurou a Deus. Algumas coisas não se resolvem na vida de algumas pessoas porque não procuram a Deus, porque não se entregam para Deus, porque não se rendem a Deus, mas ela fez isso. Ela chama um homem de Deus, um profeta à sua casa. O segundo passo que ela deu foi obedecer a cada direção daquele profeta. E através dessa obediência, ela viu um milagre impressionante acontecendo, que não apenas supriu a necessidade de pagamento das dívidas, mas garantiu a provisão vitalícia da sua casa. E sabe por que isso aconteceu? Porque o nosso Deus não é apenas o Deus da suficiência, Ele também é o Deus da abundância. Ele vai além. Às vezes você está sonhando com a restauração do seu casamento, Deus já está vendo o filho que vocês vão gerar depois dessa restauração. Às vezes você está sonhando com a resolução de um problema na tua carreira, no teu ministério, e Deus já está vendo o livro que você vai escrever para contar o testemunho da restauração que Ele fez, e muitas vidas vão ser abençoadas. Quem está entendendo, gente? O nosso Deus é o Deus da abundância, Ele vai além. E nós aprendemos com esse relato algumas coisas sobre coisas maiores. A primeira coisa que nós aprendemos é que coisas maiores acontecem quando apresentamos a Deus tudo o que temos. Olha o que o verso 2 diz aqui. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-lo? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada,
além de um pequeno jarro de azeite. Meus irmãos, quando aquela viúva chamou o profeta na casa dela, eu não sei qual era a expectativa que ela colocou nessa visita. Talvez fosse que o profeta fizesse uma oração e de uma forma milagrosa, dinheiro surgisse e as dívidas fossem pagas. Talvez tenha sido que o profeta emprestasse um dinheiro para ela e ela resolveria o problema. Talvez ela tenha pensado que o profeta chegaria nos credores e com a autoridade dele diria: olha aqui, dá um tempo maior para ela pagar, vamos financiar o pagamento, dá um tempo, acabou de perder o marido, nem sabia das dívidas. Eu não sei qual era a expectativa dela. O que eu sei é que o profeta perguntou a ela o que ela não imaginava ouvir. Ele não perguntou qual era o tamanho da dívida, ele não perguntou qual era o tamanho do problema. Sabe o que ele perguntou? O que é que você tem em casa? O que é que você tem aí? Ao invés de focar no que ela não tinha, ele focou no que ela tinha. E hoje, querido, o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é que nós temos que parar de focar no que não temos e passar a focar naquilo que nós temos. Nós temos que parar de focar naquilo que a gente perdeu e começar a voltar a nossa atenção para aquilo que sobrou. Nós não temos que falar para Deus apenas que o emprego foi perdido, que o contrato não foi fechado, que o filho saiu de casa, que o ministério não fluiu, que as coisas não aconteceram. O que Deus está dizendo é: eu já sei o que aconteceu. O que eu quero saber é se você sabe o que sobrou, o que está na sua mão, porque aquilo que está na sua mão eu posso usar e posso mudar a sua história. É sobre isso, é sobre isso. Inclusive, a resposta que ela deu primeiramente foi: eu não tenho nada. Talvez o que ela pensou foi: ô profeta, se eu tivesse alguma coisa, eu nem tinha te procurado. Foi a primeira resposta dela. Mas a pergunta de Eliseu revela o que nós pregamos há 2 semanas atrás. Há um padrão bíblico de Deus usar o ordinário para manifestar o extraordinário. Há um padrão claro. Ela estava focada no que não tinha, mas o profeta focou no que ela tinha. O que ele estava dizendo é: você precisa saber o que você tem na sua casa. E quando ela responde: eu não tenho nada, ela pensa um pouquinho mais e ela diz: mas eu tenho uma pequena jarra de azeite. Agora ela percebeu que ela tinha perdido muita coisa, mas o que tinha sobrado seria suficiente para Deus realizar um grande milagre. Impressionante. Ela diz: eu tenho alguma coisa. Sabe, queridos, uma das estratégias mais eficientes do inimigo é fazer você focar naquilo que você não tem e esquecer ou desvalorizar aquilo que você tem. Ele volta o teu foco para ali. Sabe, pastor, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho a mesma experiência de mercado que essas outras pessoas que estão concorrendo com essa vaga têm. Sabe, o que eu tenho hoje é um divórcio na minha história. Sabe, o que eu tenho hoje é uma empresa que eu quebrei. Sabe, na verdade, eu não tenho os melhores contatos, as melhores conexões, eu não tenho um nível superior, eu não moro no melhor lugar, eu não tenho nenhum parente rico, e nós começamos a dizer aquilo que nós não temos, mas hoje Deus não está interessado em ouvir aquilo que você não tem, Ele quer saber se você está percebendo aquilo que sobrou. Se já percebeu o que está na sua mão. Se você vai parar de supervalorizar o que você não tem e passar a valorizar o que você tem. Foi o mesmo que Jesus fez na multiplicação dos pães e peixes. Os discípulos chegam para ele e dizem assim: aqui são mais de 5.000 pessoas aqui, nós não temos comida suficiente, vamos mandar todo mundo embora. Qual foi a pergunta de Jesus? O que é que vocês têm aí? E quando ele perguntou, então eles foram procurar. Eles nem tinham ido procurar, irmão. E quando eles procuraram, o que eles encontraram? 5 pães e 2 peixes. Ele disse: vamos começar por aí. Organiza a multidão em grupos. Ele pega o alimento, estende as mãos aos céus, agradece pelo alimento. E mais de 10.000 pessoas são alimentadas naquele dia, com 5 pães e 2 peixes. Sabe por quê? Porque Jesus fez algo de fora para dentro? Não, foi algo de dentro para fora. Ele usou o que ele tinha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está prestando atenção no que você tem? Posso te ensinar um princípio? Tudo que Deus precisa é tudo que você tem.
Ele não precisa de nada mais, é o que você tem. Se você tem um pouco, Deus já pode começar a trabalhar. Eu quero te dar um exemplo. Essa obra que nós realizamos aqui, ela não foi feita com dinheiro que nós não tínhamos. Ela foi feita com um pouco de azeite que nós tínhamos no caixa da igreja. Mas esse pouco de azeite se somou ao pouco de azeite que cada membro dessa igreja tinha. E nós fomos juntando, cooperando. E hoje nós estamos aqui, nesse lugar que o Senhor nos deu. Ele não fez com que a gente não tinha, Ele fez com que a gente tinha. Nós poderíamos dizer, Deus, não dá. Quanto mais avança a obra, mais cara ela fica, mais distante fica a terra. Mas Deus estava dizendo, ei, para de olhar para o que você não tem, olha para aquilo que você tem, porque com aquilo que você tem, eu já posso trabalhar. Tem alguém entendendo, gente? Será que você tem olhado demais para o que você não tem, ao invés de olhar para aquilo que você tem? Quantas pessoas que estão menosprezando a sua caminhada com Deus? Tem gente que até hoje não se batizou, porque fica pensando assim, mas eu não canto que nem o Lucas, sabe? Eu não lidero célula que nem fulano, mas eu não sei assim a Bíblia de cor que nem ciclano, mas eu não cheguei ali. Ei, querido, um dia você vai chegar, mas hoje você tem que focar no que você tem. Você está numa igreja, você está ouvindo a palavra de Deus, e você sabe que o seu próximo passo é o batismo. Faz o que você tem que fazer, e fica tranquilo que Deus vai multiplicar o que você vai alcançar. Você vai sendo promovido, você vai avançando. Não tem que focar no que você não tem, tem que focar no que você tem. Hoje que você tem em mãos, é vir amanhã aqui, segunda-feira, curso de batismo, e se batizar dia 30. É assim, foca no que você tem. E como que isso é importante? O foco no que não temos nos paralisa, mas o uso do que temos nos habilita. E sabe o que é mais tremendo nisso tudo? É que talvez muitos aqui não tenham muitos recursos, mas todos aqui têm algum recurso. Ou seja, todo mundo aqui tem uma pequena jarra de azeite em casa. E é aí que Deus vai começar a fazer aquilo que você precisa alcançar. Você concorda com isso, querido? O pouco que você tem hoje é o ponto de partida. Por isso eu te pergunto, o que é que Deus já colocou nas suas mãos? Será que foi um talento? Será que é um recurso financeiro limitado? Será que é uma oportunidade? Será que é um ministério, uma liderança? Será que é um filho? Será que você não tem todos os equipamentos que precisa para atuar nessa área, mas algum equipamento você tem? Será que foi uma oportunidade, um contato? Será que é uma reunião que você vai ter nessa semana, que você tem hoje? Entenda uma coisa, tudo que Deus precisa é tudo que você tem, e todo mundo aqui tem alguma coisa. Então eu creio que é aí que começa a nova e melhor fase da sua vida. Segundo, eu aprendo nesse texto que coisas maiores acontecem quando esgotamos todos os recursos que temos dentro da caixa. Vamos ler o verso 3 agora? Então Eliseu disse, vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Mas peça algumas? Peça quantas? Muitas. Vá a alguns vizinhos? Não, vá a todos. Queridos, aquela viúva pensou que a solução dela vinha de fora, mas o profeta mostrou que estava do lado de dentro. Ela já tinha a atenção de Deus, ela já tinha um pouco de azeite, ela tinha 2 filhos e ela tinha vizinhos que poderiam emprestar vasilhas. Agora ela já sabia. E querido, eu acredito que depois de ouvir o primeiro ponto, você já voltou a sua atenção para aquilo que você tem. Mas eu quero te dizer que esse é apenas o primeiro passo, porque o segundo passo é esgotar tudo que você tem. É usar todos os recursos, é usar até o final, até a última gota, é tudo que você tem dentro da caixa. É por isso que ele diz, peça vasilhas emprestadas a todos os vizinhos, muitas vasilhas. Algumas pessoas até sabem o que tem, mas ainda não esgotaram os recursos, não usaram tudo, não é assim que funciona. E sabe por que é importante falar sobre isso? Porque uma das expressões mais comuns hoje, no universo empresarial, sabe qual é? Você precisa pensar fora da caixa. E por causa disso,
As pessoas estão voltadas para serem inovadoras, criativas, disruptivas e terem ideias que ninguém nunca teve, e isso realmente é muito bom, mas em muitos momentos pode ser frustrante. Sabe por quê? Porque não adianta pensar fora da caixa se eu nem implementei ainda o que eu tenho dentro dela. Se eu nem usei os recursos que eu já tenho, se eu não esgotei os recursos, se eu não me dediquei ao máximo com aquilo que eu tenho, com as oportunidades que eu já recebi, com as pessoas com quem eu tenho contato, com as possibilidades que eu tenho nas minhas mãos. É aquilo que eu tenho, que está dentro da caixa. Não adianta pensar fora da caixa, se eu não tirei o melhor proveito daquilo que eu tenho dentro dela. Muitas pessoas estão em busca de novas ideias, ideias que ninguém nunca teve, mas que tal começar implementando as ideias básicas que você já teve, mas não começou ainda? Que tal começar assim? Eliseu nos ensina isso. Antes de começar a pensar fora da caixa, esteja certo de que você já usou devidamente tudo que tem dentro dela. Olha para o seu irmão, se você puder, e fala assim: olha para dentro da caixa, irmão. Tem a caixinha aí, irmão. Pastor, eu quero que minha célula encha, mas só tem 3 pessoas. Ok, cuide dessas 3 pessoas com o seu melhor. Discipule, visite, se relacione, ore, interceda. Se capacite como um líder, estude liderança, faça os treinamentos, seja discipulado. Ao invés de pedir Deus manda mais, diz assim: Deus, você está vendo que eu estou preparado, agora o Senhor pode mandar. Os 3 se transformam em 6, os 6 em 12, é assim. Senhor, eu quero multiplicar a minha renda. Ok, comece sendo dizimista fiel. Comece sendo um ofertante liberal. Dê o primeiro passo, administre as suas finanças, organize a sua vida financeira. Será que você está pronto para receber muito mais mesmo? Ou será que você é tão desorganizado com aquilo que está na sua mão, que se você receber mais, vai continuar faltando a mesma coisa? Às vezes você precisa não é o dobro do salário não, é organizar a metade do dobro que você tem. E fazer a coisa do jeito certo. E aí você se prepara para algo maior. Pastor, eu quero uma solução médica para esse problema de saúde. Você quer? Então comece se alimentando bem. Comece saindo do sedentarismo. Comece buscando um profissional para te acompanhar. São passos simples. Pastor, eu quero a restauração do meu casamento. Amém. Deus também quer, mas comece pedindo perdão ao teu cônjuge, sendo mais paciente, buscando um aconselhamento pastoral, discipulado. Comece fazendo um curso de família, nós temos tantos nessa igreja. Comece talvez fazendo uma terapia, se for indicação. Nós temos que entender que é assim, é no ordinário, é dentro da caixa. Pastor, eu quero que Deus me abençoe muito. Deus também quer, mas para isso você tem que ter um compromisso verdadeiro com Ele. Você não pode só vir domingo à igreja e achar que está tudo bom. Não, você precisa acertar a tua vida, batizar, servir, se envolver, renunciar ao pecado, viver para o Senhor. E assim você não precisa nem pedir pela bênção de Deus, porque a Bíblia diz que para aqueles que andam em obediência, as bênçãos é que perseguem essas pessoas. Quem quer ser perseguido pelas bênçãos aí? Levanta a mão aí. Ó a bênção aí, irmão. Aí, ó que bênção. Tem que fazer o primeiro passo. É assim. Leia Deuteronômio 28. Está escrito lá. As bênçãos te perseguirão. É assim que acontece. Pense dentro da caixa. Inclusive, pensar dentro da caixa é um princípio bíblico, que está lá em Mateus 25, 21. Olha só. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. O que Jesus está dizendo é: eu te dei 5 talentos, você administrou devidamente, esgotou o recurso, deu o seu melhor. Agora eu posso te promover, eu posso te confiar coisas maiores. Sabe por quê? Quando você recebeu coisas menores, você fez a sua parte. Então você está pronto para receber algo maior. Quem entendeu, gente? Está aqui, está na Bíblia, dentro da caixa. Na maioria das vezes, apenas quando entendemos e usamos a nossa caixa atual, é que Deus começa a nos levar além dela. Isso é tão importante. Foi o que Eliseu fez com aquela viúva. Olha para dentro da caixa. Foi o que Jesus fez com os discípulos. Eles só diziam: não tem comida suficiente para todo mundo. Ele disse: tem sim, olha aí. Começa a olhar, presta atenção.
pare de esperar pelo que você quer e comece a trabalhar com o que você tem. É aí que começa. Eu creio nisso. E aquela viúva acreditou nessa palavra. Ela realizou o que podia com o que tinha e acabou vivendo realidades impressionantes. Irmãos, posso falar uma coisa para você? Nós temos compromissos com essa obra da igreja até agosto de 2025. E nós não temos no caixa da igreja recurso para pagar. E eu estou aí, com a equipe da igreja movimentando, pensando que nós vamos resolver o problema. Nós vamos conseguir. Sabe como é que nós vamos fazer? Ao invés de dizer que não tem recurso, sabe o que eu fiz essa semana? Vim aqui na obra, andei pela obra inteira. Não é obra mais, né? É igreja agora, né? Vim aqui na igreja, andei na igreja inteira, junto com a engenheira nossa aqui. Passei, vimos um monte de material que nós não usamos na obra, que sobrou. Começamos a documentar tudo, material novinho, bom, coisa boa. Já movimentamos, já vai ser divulgado, nós vamos vender e vamos levantar recursos. Você vai ver quarta-feira, carrinho de pipoca aqui na porta da igreja. Nós vamos transformar esse pátio da igreja numa praça de alimentação. Vai gerar recurso para a igreja. Vai ser assim. Nós vamos movimentar o que nós podemos. Sentei com 4 irmãs na saída hoje e falei, preciso fazer um bazar nessa igreja. Vocês são as mulheres, vou consagrar agora vocês líderes do bazar. Agora aqui. Aí, recebe aí, pega o óleo aí, agora. Irmão, domingo que vem vai ter bazar aqui. Sabe o que a gente está fazendo? Está pensando dentro da caixa. De repente, Deus não vai botar agora alguém que vai dar 10 milhões aqui. Pode botar, seria ótimo. Mas de repente, sabe o que ele vai fazer? Os 10 milhões nós levantamos aqui dentro da caixa. Se você entendeu, você glorifica o Senhor aí, irmão. Porque o mesmo que nós estamos fazendo aqui, você precisa fazer na sua vida. Tem recurso que você não está usando. Você está olhando para fora demais, começa a olhar para dentro. Começa a perceber, em nome de Jesus, esgote os recursos. Use o que está dentro da caixa. Terceiro, em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que coisas maiores acontecem quando reconhecemos que precisamos dos outros. Vamos ler os versos 3 a 5? Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Irmãos, eu queria que vocês atentassem para isso. Toma cuidado para nada tirar o teu foco, nem celular. Eu queria que você atentasse para o que o Senhor está falando aqui agora. Coisas maiores acontecem quando reconhecemos que precisamos dos outros. A viúva não sabia o que fazer, até que ela pediu ajuda. Até que ela pediu ajuda. E quando ela pediu ajuda ao profeta, ao homem de Deus, ela teve uma ideia da parte dele que sozinha ela não conseguiu ter. Na visão dela, ela não tinha nada. Na visão do profeta, ela tinha o suficiente. E isso aconteceu porque ela reconheceu que precisava de outra pessoa. Posso te falar uma coisa? Tem ideia para resolver essa situação na sua vida que você não teve, mas outra pessoa terá. Mas quando você enfrenta sozinho os desafios da sua vida, você não consegue ter acesso a ideias que muitas vezes Deus vai levantar outras pessoas para te dar. Às vezes, você se vê sem solução, mas outro percebe a solução dentro da sua casa. E tem coisas que às vezes não acontecem na nossa vida, porque nós estamos ali no olho do furacão. E no olho do furacão, às vezes, é difícil de perceber algumas coisas. É difícil de ouvir a voz de Deus. É difícil de ser criativo quando nós estamos afundados em demandas, situações, pressões. É complicado. Mas então, quando nós pedimos ajuda, alguém que está fora do olho do furacão diz assim, vem cá, você já viu que tem azeite aí? Já percebeu que tem uma jarrinha de azeite ali? Você já percebeu que você tem vizinhos que podem te ajudar? Você já percebeu que os teus filhos podem te ajudar nessa tarefa? E você pode resolver o problema? É assim, irmãos. Nós precisamos reconhecer que precisamos de outras pessoas. É difícil ser criativo quando nós estamos no meio
dos problemas, dos desafios. A nossa mente está muito voltada para o que não está funcionando. Mas então vem alguém de fora que Deus levanta e nos mostra o que nós não estamos enxergando. Isso aconteceu na casa da viúva. Aconteceu também em Cafarnaum, na vida daquele paralítico, que vivia como um paralítico, até que Jesus chegou na cidade. 4 amigos disseram: a gente leva você até ele. Quando chegaram lá, a casa estava cheia, não tinha mais como entrar, as pessoas estavam indo embora. E aí um dos amigos teve uma ideia: vamos subir no telhado. A gente abre um buraco e ele desce pelo telhado. A ideia de outra pessoa curou um paralítico. Curou um paralítico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem de fato contado com a ajuda e com o apoio de outras pessoas? Deus usa outras pessoas para trazer ideias que não temos. E eu queria te dizer que algumas coisas vão permanecer travadas na sua vida enquanto você não pedir ajuda para alguém. Por quê, pastor? Porque se você conseguir resolver tudo na sua vida sozinho, você vai achar que você se basta. Você vai achar que você não precisa de pessoas. Você vai achar que você não precisa de ajuda, que você não precisa de suporte e que você pode resolver tudo sozinho. Ninguém consegue resolver tudo sozinho. Toda pessoa precisa de ajuda. E isso é tão importante. Nós precisamos de ajuda. Deus usa outras pessoas. Você acha que essa obra aqui foi complicada? Você acha que foi? Demais. Imagina um pastor com experiência quase zero de obra, irmão. Eu te contei do domingo passado que a única obra que eu fiz na minha vida foi no nosso apartamento no Rio. Reformamos a sala, pintamos o restante do apartamento, fizemos uns ajustes ali. E até nisso eu apanhei demais. Aí Deus fala: constrói a igreja de 1.586 metros quadrados. A primeira fase, né? Que a segunda fase vai passar dos 5.000. Aí você fica assim: como assim? Sabe o que eu fiz, irmão? Eu pedi ajuda. E aí vieram empresários do ramo de construção civil, engenheiros de várias áreas, arquitetos experientes, pessoas com expertises na questão financeira, várias pessoas com conexões, contatos, equipamentos, acesso a maquinário e tantas outras coisas. E aí sabe o que aconteceu? Porque nós pedimos ajuda, a igreja ficou pronta em 10 meses. Pensa numa obra em tempo recorde, irmão. Pensa num negócio impressionante. Sabe por quê? Porque nós pedimos ajuda. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem pedido ajuda? Ou você está caminhando sozinho, tentando resolver tudo sozinho? Em Provérbios 15, 22, Salomão diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidas quando há muitos conselheiros. Será que você tem pedido ajuda? Ou você caminha sozinho? Aqui na nossa igreja nós temos discipulado, vida na vida, célula. Hoje eu falei com a equipe de servos aqui. Vocês estão vivendo discipulado? Vocês estão procurando os discipuladores de vocês? Quem aqui tem um discipulador, uma discipuladora? Levanta a mão aí, por favor. Levanta mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem se encontrado com ele ou com ela? Por que você não marca essa semana para se encontrar com ele ou com ela? Não adianta ter e não viver. Não adianta levantar a mão agora e não viver, desfrutar do discipulado. Nós precisamos buscar ajuda. Ninguém se basta. Sozinho, ninguém consegue. Nós temos célula, cuidado, 1 a 1, cuidado no detalhe profundo. Nós temos aconselhamento pastoral, nós temos tantas ferramentas, cursos de família, pessoas que podem te ajudar para que você possa pedir ajuda. Eu não conheço ninguém que viveu coisas maiores sem a ajuda de outras pessoas. Além da cooperação de Eliseu, sabe o que aquela viúva teve também? Ela teve a cooperação dos vizinhos, porque ele disse: vá pedir emprestados as vasilhas. Eu fico imaginando se ela tivesse problema com a vizinha do 301, irmão. Fiquei imaginando se ela parava o carro assim, às vezes na vaga do outro. Fiquei imaginando se o interfone tocava, porque ficava com som alto, uma barulheira. Ela dizia: você que atura o som aí. Irmão, olha como é bom ter bom relacionamento com os vizinhos, né? Olha aí, olha aí. Ele disse: para resolver o problema você vai ter que bater no 201 e pedir vasilha. No 202, no 203, no 204, depois você sobe para o 3º andar, você vai para o 4, você vai lá na cobertura, você vai pedir ajuda, você vai lá no síndico, e você vai pedir: olha, tem as vasilhas aí?
Só uma vasilhinha, me ajuda aí, eu preciso de muitas. Preciso de muitas. Irmãos, nós precisamos de pessoas. Ela teve humildade. Primeiro para pedir ajuda de Deus. Depois para pedir ajuda das pessoas. E deixa eu te falar uma coisa. Ela teve que se expor. Todo mundo ficou sabendo que ela estava endividada. Mas porque ela se expôs debaixo de uma direção de Deus, todo mundo também ficou sabendo do milagre que aconteceu na vida dela. Até você, 3.000 anos depois, está sabendo do que aconteceu na casa dela. Sabe por quê? Porque ela pediu ajuda. Coisas maiores acontecem quando reconhecemos que precisamos dos outros. Tem gente que fala assim: pastor, eu não gosto de pedir ajuda porque eu não gosto de incomodar ninguém não. E às vezes pensa que isso até é uma atitude de humildade. Eu sei que você pensa que é, mas não é. É uma atitude de orgulho. Porque você não está reconhecendo que precisa de pessoas, que precisa de ajuda. Todos nós precisamos. Ninguém se basta. E isso é tão importante. Ela teve que se expor, ela teve que ir à frente, ela teve que botar a cara mesmo. Sabe, querido, às vezes até na nossa vida espiritual, porque às vezes você está lidando com um pecado que você não consegue vencer. E a Bíblia diz que quando nós confessamos nossos pecados a Deus, nós somos perdoados. Mas quando ela fala de cura, lá em Tiago 5,16, sabe o que ela diz? Confessem as suas culpas uns aos outros, para que vocês sejam curados. O contexto ali é dos presbíteros. O presbítero é aquele que preside espiritualmente a nossa vida. Você tem líder de célula, que é uma autoridade espiritual para você. Você tem líderes de rede, pastores, pessoas com quem você pode compartilhar as suas lutas, as suas falhas, e você pode ser curado nesse ambiente de cuidado. Quem é que está entendendo, gente? Será que você tem feito isso? Talvez o que falte seja você compartilhar com alguém. Nós inclusive temos um princípio aqui na igreja que é melhor confessar tentação do que confessar pecado. É a melhor coisa que tem. Há uns 3 dias atrás, o irmão mandou mensagem para mim, falou: pastor, já que nós temos um princípio aqui na igreja que é melhor confessar tentação do que confessar pecado, eu preciso compartilhar de uma tentação que eu estou passando. Escreveu um textão para mim. Quando ele falou isso, eu falei assim: sua cura acabou de chegar. Você vai vencer essa tentação. Sabe por quê? Porque agora eu estou intercedendo por você aqui. Você vai fazer isso aqui, você vai fazer desse jeito aqui, e o problema vai ser resolvido. Será que você está vivendo esse benefício, esse privilégio de ser curado através da vida de outras pessoas? Pense sobre isso, querido, como isso é importante. Para essa igreja realizar essa conferência e viver tudo que está vivendo aqui, nós precisamos de muitas pessoas, irmãos. Eu queria que você entendesse que 99% da força de trabalho da Atitude Vitória é voluntária. Olha quanta gente se movendo. E isso aconteceu pelo trabalho de muitas pessoas. Nós pedimos ajuda, ajuda. Foi isso que Jetro disse para Moisés. Moisés estava tentando cuidar de tudo do povo. Aconselhava todo mundo, eu tentava. Jetro chegou para ele e falou: você vai acabar morrendo e matando o povo. Levanta líderes capazes, delega, eles vão cuidar das causas menores, as maiores eles trarão a você, e assim todo mundo vai ser atendido. Você precisa delegar, Moisés. Deixa eu te falar uma coisa: tem gente que não consegue fluir no ministério porque é um líder centralizador, porque tudo é você que tem que fazer, tudo está debaixo da tua mão, e você se esforça, e você não vê o avanço que você poderia ver. Sabe por quê? Porque você assumiu o controle de tudo, você não descentralizou as demandas, e dessa forma, sabe o que está acontecendo? Você não progride como pode, e as pessoas também não evoluem como precisam. Você precisa aprender a delegar. Uma das coisas mais espirituais que existem é delegar, e muita gente não consegue. Tem empresário que por causa dessa pão durice que às vezes tem, está sofrendo demais na empresa, porque não quer contratar mais gente, e está ficando estressado, ansioso, depressivo, está brigando com a esposa, não tem paciência com os filhos, não tem tempo para pensar, para planejar, está no estratégico, no tático, no operacional o tempo inteiro. Sabe por quê? Por causa às vezes de 3 contratações que resolveriam a vida. Irmãos, nós precisamos pedir ajuda, isso é tão importante. Quando alguém fala para mim: pastor, o ministério está pesado demais, eu falo: será que você não está sobrecarregado demais porque está tudo na sua mão? Irmão, para essa igreja avançar, se estivesse na minha mão já era, mas porque está nas mãos de Deus e nas mãos de várias pessoas, nós estamos avançando, e é apenas o começo. Inclusive, se você
está me ouvindo falar aqui sobre servir na igreja, você ainda não está servindo, deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos que você venha servir. Nós precisamos de muito mais servos na nossa igreja. Nós precisamos de muito mais gente envolvida na vida da igreja. Muito mais gente. Chega de você vir para o culto e ir embora e parecer que não fez diferença nenhuma, porque você não tinha responsabilidade nenhuma. Não, irmão, você é importante. Tem coisa que só você sabe fazer, ninguém mais sabe fazer, e essa igreja está precisando. Então nós queríamos que você saísse do banco. Não existe ministério do banco na Bíblia. Não tem esse negócio de ficar esquentando o banco com a região glútea na Bíblia, não, irmão. Tem que levantar, arregaçar as mangas, trabalhar. Você é talentoso, você tem o Espírito Santo, você vai ser usado para uma obra de avivamento desse estado, e talvez isso aconteça passando o slide lá atrás, mas é o que Deus te chamou para fazer, irmão. E você precisa entender isso. Vem servir, fala para o teu líder de célula: ei, como é que eu sirvo na igreja? Vai lá atrás no balcão conexão lá da integração e fala: como é que eu sirvo na igreja? Irmão, tem muito trabalho, tem trabalho para todo mundo. Que coisa linda. Nós precisamos delegar. Irmãos, Jesus delegou. Você acha que Jesus precisava de ajuda de alguém para ganhar o mundo? Ele podia fazer uma oração assim: pai, eu quero um avivamento no globo terrestre inteiro. Mas aí ele pegou discípulos. No Getsemane, Jesus pediu oração, irmão, pela vida dele. Jesus, o Deus encarnado, ele chegou lá e falou assim: aqui, fiquem aqui, orem e vigiem, porque meu coração está triste, eu estou angustiado. Ele expôs a fraqueza dele, ele pediu oração. Mas sabe qual é o problema hoje? As igrejas estão cheias dos crentes super-heróis, não precisam de nada. Chega na hora da oração da célula, aí fala assim: pedido de oração. Não tem nada para pedir não, só para agradecer. Irmão, me dá um nervoso quando eu ouço isso. Aqui, tu não tem nada para pedir, irmão? Não tem nada que você precisa da intervenção de Deus? Então faz o seguinte: o tempo que tu vai fazer pedido, deixa que eu peço, que eu tenho um monte de coisa para pedir para Deus aí. Se tu não tem nada para pedir, pede por mim então, irmão. Ora pela minha vida então. Meu Deus, nós precisamos de ajuda, precisamos de intercessores. Em Ezequiel está escrito que Deus procurou alguém que se colocasse na brecha pelo seu povo. Tem alguém na brecha por você? De repente a cura da tua depressão está na oração de alguém que você ainda não compartilhou. De repente a multiplicação do azeite está no cuidado de alguém com quem você ainda não expôs a sua vida. Entenda isso, nós precisamos de pessoas, nós precisamos. E como é importante entendermos isso. Nós temos tanto a fazer. Por isso eu te pergunto: você tem pedido ajuda? Você tem contado com a ajuda das pessoas? Na sua casa, todo mundo está ajudando? Você dá tarefa para todo mundo, para não ficar pesado para ninguém? Será que você tem feito isso? A Bíblia diz em Eclesiastes 4 que é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem, um levantará o outro. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Irmão, vira para o teu irmão e fala assim: eu preciso de você. Me ajuda aí. Inclusive tem um boleto aqui que eu vou mandar para o teu e-mail. Tá bom? Ó o Jeová falando aí. Misericórdia. Só a graça. Eu preciso de você. Não tinha uma música? Eu preciso de você e você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Nós precisamos de Deus e precisamos das pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que coisas maiores acontecem quando confiamos plenamente na provisão de Deus. Vamos ler os versos 5 e 6, que dizem assim: depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Querido, a viúva pediu pela intervenção de Deus e Deus deu algumas direções para ela. A primeira direção foi: olha para o que você tem em casa. Ela olhou. A segunda direção foi: agora vá até os seus vizinhos e peça vasilhas emprestadas, mas peça muitas.
Ele frisa, peça muitas vasilhas. E ela então pediu. Então, fecha a porta e começa a trabalhar. Ela fechou a porta, começou a encher as vasilhas de azeite. Encheu a primeira, encheu a segunda, encheu a terceira, encheu a vasilha de número 40, 50, 90, eu não sei. Chegou uma hora que ela percebeu que estava acabando as vasilhas e falou para o filho: filho, busca mais lá. E ele disse: ô mãe, só se eu for no prédio do lado, porque já busquei vasilha nos vizinhos todos, tem mais vasilha não. É isso aí. Então, quando termina a última vasilha, o que termina também? O azeite. O azeite. O texto conta que ela foi até o final. Mas antes de eu falar do que aconteceu, eu quero te dizer que aquela viúva seguiu exatamente cada direção que Deus deu a ela. E ela seguiu cada direção que Deus deu a ela, porque ela confiava plenamente na provisão do Senhor. Ela não tinha dúvida de que obedecer cada direção de Deus iria resolver o problema dela. Ela não estava com medo de se arrepender, perdi meu tempo. Não, ela confiava. Deixa eu te fazer uma pergunta: você confia plenamente na provisão de Deus? Sabe como é que você responde isso? Olha para a sua vida e percebe se tem alguma direção que Deus te deu em 2024 que você ainda não seguiu. Porque se você ainda não seguiu alguma direção, isso comprova que você não confia plenamente na provisão do Senhor. Mas ainda bem que você está nesse culto aqui, porque aquilo que você não obedeceu, você vai começar a obedecer. E dessa forma o azeite vai ser multiplicado e você vai viver coisas maiores. Eu creio nisso. Mas nós temos que confiar plenamente na provisão do Senhor. Quantas pessoas que pedem a intervenção de Deus, a direção de Deus, mas quando Ele não responde do jeito que elas esperam, decidem não obedecer. Deixa eu te falar uma coisa: é ou não é verdade que na maioria das vezes você pediu a intervenção de Deus, quando Ele respondeu não foi do jeito que você esperava? Porque é assim que Deus faz. A gente pede para Deus: Deus, eu quero um casamento abençoado. Ele fala: primeiro seja uma pessoa abençoada. Deus, eu quero ser o presidente dessa empresa. E Ele fala: primeiro seja o melhor estagiário dela. Deus, eu quero prosperar na minha vida financeira. Ele diz: então comece sendo fiel no pouco, seja um dizimista, um ofertante. Deus, eu quero acessar todas as suas promessas. E Ele diz: tá bom, comece se batizando. Deus, eu quero que o Senhor restaure o meu casamento. Tá bom, então comece chegando em casa hoje, e enquanto o teu cônjuge que não veio, e você fala para ele assim: eu queria dizer que eu te amo, e que eu te peço perdão, por isso que eu fiz, por aquilo que eu fiz, mas eu vou pedir perdão para esse miserável. Você vai pedir perdão para esse miserável. É isso aí, você vai começar por aí. Deus não trabalha do jeito que a gente quer, Ele trabalha do jeito que Ele quer. E quando nós nos submetemos àquilo que Ele quer, nós alcançamos o que só Ele pode realizar na nossa vida. É assim que acontece, é assim. Será que você confia na provisão do Senhor? Será que você avança? O Deus que dá a visão é o mesmo que garante a provisão. E eu vou te dizer, pensa na direção sem sentido, um pouquinho de azeite e eu vou ficar pedindo um monte de vasilha. Mas Deus geralmente faz assim, irmão. Quando faltou vinho no casamento, Ele mandou encher as talhas de pedra de quê? De água, irmão. Quando os leprosos foram procurar Ele para pedir cura, Ele disse: pode ir até o sacerdote, se eles terem sido curados. Mas como assim? Pode ir lá. No caminho até os sacerdotes, eles foram curados. No caminho do transporte das talhas cheias de água até o mestre da cerimônia, a água se transformou em vinho. O milagre acontece no caminho da obediência, irmão. É assim, mesmo quando não faz sentido. Você lembra de Abraão? Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E ele disse: Deus, eu quero um filho, eu vou te dar um filho. E ele dá o filho. Aí ele diz assim: tá bom, agora você vai me dar o seu filho, você vai matar ele. E aí sabe o que Abraão fez? Ele confiou plenamente na provisão do Senhor. Porque o texto conta que ele subiu o Monte Moriá, levou o filho dele e perguntou: pai, eu estou vendo o altar, eu estou vendo tudo pronto, só não estou vendo o cordeiro para ser sacrificado. Qual foi a resposta dele? Jeová Jireh, Deus proverá. E ele coloca o filho no altar, ele amarra o filho, ele pega o cutelo e ele vai matar o filho dele. E aí, de repente Deus fala assim: ô Abraão, pode parar. Eu já vi que você realmente confia na minha provisão. Olha para o lado, ele olha para o lado, tem já
um bezerrinho ali amarradinho, prontinho. Ele tira o filho, coloca, faz o sacrifício, o Senhor é glorificado. Sabe por que Abraão fez isso? Porque ele confiava plenamente na provisão do Senhor. Ele estava certo de 3 coisas. É o que eu imagino, né? Primeiro, se é para matar o meu filho, quando eu chegar lá, Deus pode providenciar um outro sacrifício se Ele quiser. Se isso não acontecer e eu matar o meu filho, o meu Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Mas se nenhuma dessas primeiras 2 opções acontecerem, e eu realmente matar o meu filho e ele permanecer morto, isso significa que Deus sabe que isso é o melhor para mim. Pensa no homem que confiava na provisão plena do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta, você confia? Você confia que se você obedecer a Deus, Ele vai cuidar de você em todos os momentos? Quantas pessoas que dizem, mas eu não vejo a provisão de Deus, mas você não obedece, mas você não confia, mas você não avança, mas você não vai até o final. Ele diz, peça muitas vasilhas, você pega algumas, você não pega muitas, você não dá todos os passos, você não segue todas as direções. Ei, se você quer viver a provisão plena de Deus, você precisa se entregar plenamente para Ele. Você precisa fazer isso. E aí o texto conta que ela enche as vasilhas todas. E aí chama o profeta. Aí ó, e ele diz, muito bom, agora vende o que você tem e vive com o restante, com aquilo que sobrar. Deus não resolveu apenas a necessidade, Deus deu abundância. Coisas maiores aconteceram na vida daquela mulher. Sabe por quê? Porque ela focou no que tinha, olhou para o que tinha dentro da caixa, porque ela reconheceu que precisava de pessoas, e porque ela confiou na provisão plena do Senhor. Eu creio que para quem trouxer o pouco de azeite que tem hoje, aqui nesse lugar, Deus vai começar a multiplicar, e 2024, os próximos anos, podem ser muito diferentes do que você imaginou. Sabe por quê? O Deus da viúva é o Deus dessa igreja, o Deus da viúva é o teu Deus, é ou não é? O Deus dela é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está presente nesse lugar. O Deus da multiplicação está nesse lugar. O Deus que multiplica o pouco está nesse lugar. O Deus da provisão está nesse lugar. Eu creio nisso. Tem mais alguém que crê aqui?